A Câmara aprovou o projeto de lei que cria o auxílio gás social. O valor do gás de cozinha tem gerado aí grandes dificuldades, principalmente para as famílias de baixa renda, já que no último ano o valor do botijão de gás subiu mais de 40%. A gente vai falar com o relator do projeto na Câmara, o deputado Cristiano Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer estar de novo com vocês. Deputado, qual a importância do Congresso aprovar esse projeto? A proposta foi aprovada na Câmara e agora depende da análise do Senado, né? O senhor foi relator na Câmara. Qual é a importância de se criar esse auxílio gás social? Olha, a importância nós estamos vendo no dia a dia, né? A população, principalmente a de baixa renda, ela está absolutamente estarrecida com o preço de um insumo tão básico, né? Não basta já toda a subida de preço dos alimentos, alguns bastante elementares, né? O arroz com feijão, a proteína, e também, quando você olha para a extrema pobreza, você está vendo o risco que as famílias estão correndo, cozinhando com carvão, cozinhando com álcool, né? Todo dia a gente vê, inclusive, acidentes domésticos terríveis, né? Com perdas de vidas, como tivemos recentemente em São Paulo, em função das pessoas estarem cozinhando, muitas vezes dentro de uma residência precária, um barraco de papelão, né? Feito de compensado, e junto uma fonte de calor, tentando cozinhar o alimento, porque não consegue comprar sequer o botijão de gás, que, como você disse, cresceu 40 e poucos % ao longo dos últimos 12 meses, levado pela alta do dólar e levado pela alta do preço do barril de petróleo. Acontece que essas famílias que não conseguem nem acompanhar os preços internos, como é que elas conseguirão atrelar sua renda, uma renda também incerta, a uma variação de preço internacional? Então, assim, já estava passando da hora, nós estamos discutindo, para você ter uma ideia, o meu projeto, inclusive, e vários outros projetos, né, eu virei relator, mas de uma cesta de projetos. Já estão na casa alguns desde 2020. Então, nós conseguimos agora afunilar, aprovar praticamente por unanimidade, todos os partidos praticamente encaminharam nessa direção, e essa aprovação ela é fundamental, porque tem que fazer parte. Se eu não consigo controlar preço internacional, pelo menos que eu possa proteger a população vulnerável do Brasil, que não tem nada com essa escalada de preço internacional da energia e do gás. Deputado, e quem vai ter direito a receber esse auxílio gás social são as famílias que já são beneficiadas pelos programas sociais do governo? Sim, uma forma de rapidamente a gente colocar foco nessa política pública é trabalhar com aquilo que já se tem em termos do chamado cadastro único, né, que inclui as famílias mais pobres, evidentemente. Nós também incluímos aquelas que recebem o BPC, quer dizer, que tenham pelo menos um membro da família que receba o BPC, com preferência para famílias que tenham mulheres em situação de violência, sejam vítimas de violência doméstica e tenham medidas protetivas já decretadas. Então, esse conjunto faz parte do público-alvo, e isso nós estaremos falando de algo próximo de 16 a 18 milhões de pessoas. Evidentemente que não se tem recurso para começar atendendo a totalidade, mas nossa expectativa é começar atendendo pelo menos um terço disso, o que daria de 5 a 6 milhões de famílias. Deputado, e o valor desse auxílio? Como é que ele vai ser definido? Olha, vai sempre ser calculado da seguinte forma: ele tem que ser, no mínimo, 50% do valor médio do botijão nos últimos 6 meses. Esse valor é calculado pela ANP. Então, quando se for fixar o valor semestral, faz essa conta, e o governo, então, vai dizer, olha, o valor médio do botijão é esse, e eu vou partir de um piso de auxílio de pelo menos 50%. E o cálculo será feito de acordo com a disponibilidade do recurso. Então, vamos eleger quantas milhões de famílias, vai depender dessa fonte. Quais são as fontes? Royalties de petróleo, né, porque essa fonte royalties ela é vinculada a dólar e preço do barril. Então, se essas variáveis estão subindo, estão afetando a população de baixa renda, nada mais justo do que
colocarmos vinculada essa fonte que cresce na mesma proporção para atenuar os efeitos do gás de cozinha da população pobre, além da CID, né, que é uma contribuição incidente também sobre combustíveis. Então, essas duas fontes, a cada 6 meses o governo vai calcular quanto tem de dinheiro, quanto vai representar, no mínimo 50% do preço da variação do preço do barril, do botijão, e calcular. Né? Então, por exemplo, se o preço médio for R$ 120, o auxílio vai ser, no mínimo, de R$ 60. Né? Quantas pessoas serão beneficiadas? Se eu tiver 60 milhões, né? Então, divide 60 milhões por 60, vai ser 1 milhão de famílias. Então, isso é a proporção daquilo que vai sendo atendido, sempre dando ao Executivo uma liberdade fixada de acordo com a realidade orçamentária, mas também os parâmetros que a Câmara está criando. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro. Ele é relator do projeto 1374 de 2021, o projeto que cria o auxílio gás social para beneficiar as famílias de baixa renda, como o deputado está explicando aqui, as famílias que estão inscritas no cadastro único do governo federal, esse cadastro as famílias já são beneficiadas em vários programas sociais. A gente está colocando aqui, né, deputado, que o gás teve um aumento absurdo no último ano, muito acima da inflação, mais de 40% de reajuste diante de uma inflação aí em torno de 9%. Deputado, a proposta, como o senhor colocou, foi aprovada praticamente por unanimidade na Câmara e já está no Senado. O senhor está confiante que vai ser aprovada também com facilidade por lá? Olha, eu entendo que uma ideia cuja hora chegou, ela é absolutamente arrebatadora. Então, essa noção de que chegou o tempo de resolver esse assunto, eu diria que até já passou um pouco do tempo, dado o sofrimento, que se nós já tínhamos uma recessão, a pandemia piorou um pouco. Então, eu acredito muito que o Senado vai compreender isso. O próprio Executivo, assim como lá no auxílio emergencial, lá atrás, houve entendimento entre Câmara, Senado e o governo para que o auxílio fosse colocado com rapidez, eu acho que agora, no caso do gás social, nós temos chance de encontrar esse ponto de convergência. Né? No passado, o chamado Vale Gás, ele era apartado do Bolsa Família, depois foi novamente englobado, mas agora nós temos uma situação muito particular, quando as pessoas me perguntam, mas por que voltar com um auxílio específico para o gás? É porque nós não tivemos em nenhuma outra época o preço do gás situado no patamar de quase 10% do salário mínimo e, em algumas regiões, até mais do que 10%. Imagina a pressão disso sobre o orçamento dessa família. Famílias que não têm sequer um salário mínimo de renda total. Então, nós temos que olhar para esse ponto especificamente, destacar isso do conjunto e, de alguma forma, dizer para essas famílias, olha, esse auxílio aqui, ele tem que ser direcionado para esse ponto, porque é muito difícil para uma família dessa, né, muitas que estão, como a gente viu aí, catando sobras de ossos dentro de caminhão de descarte, né, é muito difícil. Seria um deboche nós não olharmos para um negócio desse tipo nesse momento. Então, nós temos que carimbar esse recurso e dizer para essas famílias, aqui está o recurso para você comprar o alimento, que é o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que denominação tiver. Mas aqui está apartado para você poder, de fato, acessar o que é fundamental para cozinhar esses alimentos e garantir segurança dentro desse lar, minimamente. Né? Se você já tem problemas de explodir um botijão, imagina deixar essas famílias cozinhando com outras fontes, com um risco muito maior. Tá certo, deputado. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos trabalhar muito para implementar. Nós conversamos com o deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui e até a próxima.